É com muita alegria, com muita gratidão que eu tenho a honra de convidar para somar o culto a pastora Aline. Deixa Deus te usar. Aplauda o Senhor pela vida da pastora. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Que bom estar com vocês aqui hoje, poder adorar o Senhor com vocês. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Já estive aqui algumas vezes. Para quem não me conhece, como o pastor disse, pastor Vitor disse, eu sou a pastora Aline. Eu e meu esposo, nós estamos ali pastoreando a igreja em Queluz, a IBR Queluz. Estamos lá, eu, o Vitor, o meu filho do meio, como diz ele, o irmão do meio, com 19 anos. A Brenda, que vai fazer 18 daqui a uns dias. Estamos ali servindo ao Senhor. Tem a minha mãe também, que serve ao Senhor ali conosco. E o pastor Ítalo já está lá na casa dele, né? Já casou. Infelizmente, viu, Dinástico? A mãe não quer, não. Por mim, ele ficava lá, mas a minha nora. Mas a gente sabe que quem casa, quer casa, né? E precisa viver a história deles. Eles estão escrevendo a história deles ali na IBR Cascais. Uma história de vitória, de bênção. E eu sou grata ao Senhor pela minha família, pela família que serve ao Senhor. E como o pastor Vitor disse, eu vim hoje apresentar para vocês esse livro, Ressignificando a Minha História. Como o pastor Vitor leu, não é uma história de dor, mas é uma história de superação, de vitória, de conquista, porque é isso que o nosso Deus faz conosco, não é? Nós até passamos por dores, por sofrimento, mas em todas elas nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E esse livro, como eu já disse aqui, ou disse hoje aqui no culto pela manhã, esse livro foi um sonho que o Senhor colocou no meu coração quando eu ainda tinha 10 anos de idade, quando eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus através de uma tia minha, que eu fui morar na casa dela com 10 anos. E estava passando uma propaganda na televisão de uma cruzada evangelística que ia ter. E eu até então achava que eu era católica, porque eu nem sabia o que era ser católica. Mas eu achava que eu era católica. E eu estava vendo essa propaganda e aí falava assim, olha, venha, você que está coxo, você que está cego, você vai sair daqui enxergando, o coxo vai sair andando e Deus vai fazer milagres. E eu imediatamente sorri daquilo e não acreditei e disse que aquilo era uma mentira de crente, só que a minha tia era crente. E uma crente abençoada, cheia do Espírito Santo. E quando ela ouviu aquilo, ela disse assim, você não acredita? Eu disse, eu não, isso é coisa de crente. Ela disse, pois você vai ver isso acontecer. E mais do que isso, você vai ser canal de bênção para que isso aconteça. Naquele momento eu me converti. Eu não precisei nem ir ao culto. A palavra dela e o Espírito Santo me convenceu ali. E eu comecei a acreditar em um Deus que fazia verdadeiramente milagres. Com o passar do tempo, estive ali na igreja onde eu me batizei, onde eu conheci Jesus verdadeiramente, onde me casei, onde apresentei o meu filho Ítalo. E foi lá que o Senhor despertou vários sonhos no meu coração. Na verdade, Ele não despertou, Ele colocou. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus colocou um sonho no seu coração. E esse sonho vai ser realizado. Deus não coloca sonho no coração de ninguém para ficar escondido, viu? Nem para morrer, não. Nosso Deus coloca para realizar. E eu achei que aqueles sonhos eram sonhos de uma criança, de uma menina que tinha vários e vários sonhos, mas que ele não ia se realizar. E alguns ficaram escondidos dentro do meu coração. Um certo dia eu vi uma pastora ministrar. E ela tinha ido ministrar a palavra e tinha ido lançar o livro dela. E eu nunca tinha visto uma mulher ministrando. Só via homens ministrando. E quando eu vi ela ministrando, eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu quero fazer isso. Só que
para aquela Aline, aquela jovem, melhor, aquela criança, era impossível isso acontecer. Eu achava que isso nunca iria acontecer. Quem era eu para pregar a palavra? Quem era eu para subir num púlpito, para pegar no microfone? Nossa, nunca. Só que o Senhor já tinha os seus planos e os seus projetos. E quando eu vi ela ministrando, o Senhor imediatamente fez um sonho, colocou um sonho no meu coração de ministrar a palavra. Colocou um sonho no meu coração para eu também escrever um livro. Só que eu olhava para a minha história, para pastor Vitor, e eu falava, como que eu vou escrever um livro da minha história que só tem tristeza? O povo vai olhar, quem vai querer ler um livro só de coisa ruim? A gente logo imagina isso, não é? Quem vai ler um livro de uma pessoa que foi abandonada pelo pai, foi rejeitada? A mãe tinha que trabalhar, deixava na casa de um, na casa de outro, então ela não teve contato com o pai, não teve contato com a mãe. A falta da paternidade criou tantos problemas na vida dela. Teve prisões emocionais por causa dessa falta de paternidade. Ela se sentia rejeitada, abandonada por todo mundo. Ela se sentia invisível à sociedade. Mesmo estando rodeada de pessoas, mesmo tendo uma família estruturada, uma tia, um tio, primos que se tornaram irmãos, ela se sentia sozinha, abandonada, ferida. Sabe aquela adolescente que ninguém pode falar nada para ela, que ela está sempre chorando? Era eu. Sabe aquela adolescente que ninguém queria estar perto, que qualquer coisa chorava? Era eu. Porque ninguém entendia a dor que estava aqui dentro. Mas o Senhor entendia. E o Senhor começou a escrever uma história diferente para mim. Não que os problemas da infância, a rejeição, a falta de paternidade não causou problemas na menina, na mulher, na adolescente, na mãe, porque causou. E desde já eu quero falar uma coisa. Não vou dar palestra de psicanálise não, mas não tem como desvincular, né? Você, papai, é o homem que dá direção para o filho. A mãe educa, a mãe ama, a mãe passa valores, mas quem dá direção é o pai. Se você vê uma pessoa que está sem direção, que não sabe o que fazer da vida, que não para emprego, que está sempre desorientado, que não tem uma firmeza nas suas escolhas, você pode ir lá atrás que tem problema na maternidade. Então, papai, você tem uma responsabilidade muito grande. E Deus vai te usar para dar destino para os seus filhos, viu? Então eu aprendi muito cedo que eu não tinha esse destino. Eu aprendi com os meus olhos de criança ferida, de adolescente ferida, que eu não tinha isso. Mas o Senhor se revelou um pai que ama, que não abandona, que não deixa, que não desiste, que não exclui, mas que acolhe, que ressignifica a história, que dá novas oportunidades. E numa dessas oportunidades, o Senhor falou comigo que era para eu escrever esse livro. Só que sabe aquele sonho que você não tem coragem de mencionar ele para ninguém? Você pensa assim, esse sonho é tão grande. Isso, nossa, nunca vai acontecer. Nunca, nem nos meus maiores sonhos isso pode acontecer. Quem sou eu para escrever um livro? E eu nunca contei nem para o meu esposo que eu tinha esse desejo. Nunca contei para os meus filhos, nunca contei para amigos. Ele só ficava guardado aqui dentro. Até que Deus usou várias pessoas falando, por que você ainda não fez aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Por que você não começou a fazer aquilo que eu já te disse para fazer? E eu procrastinava. Tinha medo, olhava para mim mesmo, porque eu achava que vinha de mim, mas não é de nós. Quando é o Senhor que coloca o sonho nos nossos corações, não somos nós, não é sobre a nossa força, não é sobre o nosso intelecto, mas é sobre uma vontade soberana do Senhor. Não que nós não tenhamos que estudar, que preparar, que fazer, porque nós temos, amém? Vocês sabem disso, né? Deus faz milagre, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? Então eu ouvi do Senhor até que há 3 anos atrás, num ultimato, o Senhor usou uma jovem de 18 para 19 anos, que foi ministrar lá na Iberque Luz.
E no outro dia eu fui passear com ela, tomar um café com ela, e ela sentada numa mesa comigo, ela diz assim: Deus está falando para você, por que você não fez aquilo que Ele falou? Por que você não começou a escrever a sua história? Começa a escrever que Ele vai te ajudar. E eu fiquei impactada porque eu não tinha falado isso para ninguém, como que ela ia saber daquilo? Eu falei, Senhor, agora é o Senhor, se eu não obedecer, meu Deus, não tem mais como eu fugir não. E comecei a escrever. E comecei a escrever, quando chegou na metade do livro, eu desisti. Eu falei, Senhor, eu não consigo. Porque aqui eu comecei a relatar os abusos sofridos, eu comecei a relatar coisas que marcaram profundamente a minha vida, a minha história. A exclusão social, um divórcio, coisas que eu sofri dentro da igreja, porque Jesus não nos fere, mas nós feremos uns aos outros. E quando eu comecei a mexer nessa história toda, eu bloqueei. Eu bloqueei e fiquei, Senhor, olha, não consigo, não tem jeito. Eu sei que o Senhor já me curou, mas mexer nisso tudo para mim está sendo muito. E eu parei de escrever e fiquei meses sem escrever. Não sei quantos meses, mas eu fiquei muito tempo sem escrever. Até que um dia eu estava dando formação de pregadores e eu convidei o pastor Marcelo Dreia. Vocês conhecem, né? Lá da igreja da IBR Feira. E ele estava ministrando a aula e quando terminou a aula ele disse, pastor, eu tive uma visão com você. Quando os alunos saírem, eu quero falar com você. E ele falou assim, olha, eu não sei se você quer escrever, se você sonha, se você já começou, mas eu te vi escrevendo e você parando e Deus falando assim, não para, continua escrevendo, porque eu vou usar a sua história para curar outras pessoas. Eu falei, Jesus, agora a coisa ficou mais séria. Em 3 semanas eu terminei de escrever o livro. Depois foi um processo, claro, mas o livro nasceu. E como diz, ele nasceu da dor, mas ele não permaneceu na dor, porque Jesus fez o milagre. E assim como Jesus fez o milagre na minha vida, eu creio que vai fazer na sua vida. Independente dos sonhos, independente do problema, independente daquilo que você passou, independente do que foi a sua frustração ou falta de algo que você teve, não importa a falta, o importa é que Jesus chega na sua história e quando ele chega, ele muda o destino, ele muda a história, ele escreve de novo, ele apaga um passado e ele te garante a vitória. E é sobre esse Deus que eu quero falar. É sobre esse Deus que eu vim ministrar para você. Amém? Então eu quero te pedir para que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler. Se você quiser, depois eu vou estar lá na frente. Quero tirar uma foto com você, assinar o livro. Nós temos um kit lá, livro, caderno, post-it, caneta. Temos só o livro, temos caneca. Olha lá, depois você vê. Tem uma camiseta linda também. 2 Reis, capítulo 4, verso 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim: um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do problema. Do profeta, desculpa. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ele havia respondido: eu estou bem. Ela havia respondido: eu estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta.
Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para essa tua serva. Amém? Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Pode adorar o Senhor, mistura com palmas, com glória a Deus, com aleluia. Isso. A história nos conta a história de uma mulher. O nome dessa mulher, ninguém sabe. Não está escrito na palavra do Senhor o nome dela. Mas diz que ela era uma sunamita, porque ela habitava na cidade de Sunem. Então, havia uma mulher de Sunem. E nós a chamamos de sunamita. E ela tinha um esposo que já era avançado de idade. E ela via um profeta talvez para ir ao templo uma vez por ano, ou para ir em algumas das escolas dos profetas. Mas ele passava pela casa dela uma vez por ano, ou até mais vezes. E ela via ele, e ela chamava ele para comer, até que um dia ela decide fazer mais. Ela decide chamar ele e falar com seu esposo primeiro, dizendo assim: meu esposo, eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Vamos preparar um quarto para quando ele passar aqui, ele tem um lugar de descanso. E assim o seu marido concordou e ela fez aquele quarto para o profeta. E esteve lá o profeta e passou. Só que chegou um tempo que o profeta já estava constrangido. Ele estava constrangido porque ela era tão boa. Ela quis tanto agradar. Ela queria tanto fazer com que ele se sentisse bem. Então ele pergunta para Geazi, o seu servo, fala: Geazi, pergunte para ela o que nós podemos fazer por ela, para que ajude ela de alguma forma. E Geazi perguntou ela. Só que a resposta dela para Geazi foi assim: eu habito no meio do meu povo. Eu não preciso de nada. Ela estava falando assim: olha, não tenha nada que o rei possa fazer por mim. Não tenha nada que o comandante do exército possa fazer por mim, porque eu estou bem. Eu estou no meio do meu povo. Era como se ela dissesse assim: eu não tenho problema com o meu vizinho, eu não tenho problema com as finanças, eu não tenho problema onde o exército possa me ajudar, ou até o rei possa falar a meu favor. Então Geazi fala para Eliseu e conta para Eliseu a resposta dela. Só que Geazi, ele é observador. E ele diz assim: meu senhor, ela não tem filhos. Então, o profeta manda chamá-la e ela vai até o profeta. E o profeta libera uma palavra na vida daquela mulher. Ele diz assim: olha, daqui a um tempo, ou seja, daqui a 1 ano, você estará com um filho nos braços. Olha que lindo, que palavra linda. Se você recebesse algo que você deseja muito, uma palavra de um profeta de Deus, de um santo homem de Deus, falando para você: olha, você vai receber aquilo que você deseja, qual seria a sua reação? Você ia jubilar, glorificar, chorar. Eu ia estar chorando até, meu Deus do céu. Chorava, agradecia. Muitos iam chorar, outros iam pular de alegria, outros iam sair contando para os familiares: eu já tenho a palavra, eu já tenho a promessa. Mas ela não. Ela não fez isso. Pergunta por quê? Pergunta para a pastora: por que ela fez isso? Porque ele mexeu aonde ela estava escondendo a sua dor. Ele mexeu aonde mais doía no coração daquela mulher. Pastor, o texto está falando isso? Não, mas eu posso conjecturar, eu posso imaginar pela resposta que ela deu para ele. Quando ela diz assim: não, meu Senhor, não minta a tua serva. Ela está falando assim: profeta, por favor, eu já tenho tudo. Esse sonho está aí guardado e eu não falo para ninguém. Porque tem dia que eu vou lá no templo e eu não tenho coragem nem de pedir a Deus por esse sonho. Porque eu sei que é tão impossível que se eu pedir eu vou sair frustrada, porque eu sei que não vai acontecer. É como se ela estivesse falando isso.
por favor, fale qualquer coisa, menos isso. Aí dói. Quando você toca, aí dói, porque é uma falta, é um desejo, é um sonho que eu tenho, que eu sei que não tem como ser realizado. Por isso, a resposta dela. E talvez, eu posso imaginar isso, talvez alguns profetas daquela época, ou pessoas que não tinham compromisso, que não eram um santo homem de Deus, fizeram promessas para ela. Falaram para ela, olha, daqui 30 dias, conta o tempo, vai acontecer. E ela contava o tempo e nada acontecia. Talvez alguém liberou uma palavra que não era de Deus, mas uma palavra do homem, e falou assim, olha, esse ano a sua bênção vai chegar, e a bênção não chegou, e você ficou frustrado, e ela também pode ter ficado frustrada. Isso fez com que ela endurecesse seu coração. E eu não vou falar endurecer em se tornar amarga, mas de não acreditar ou não querer tocar nesse sonho que ela tinha. Sabe que lá em Queluz, chegou uma irmã e um irmão, são diáconos, chegaram lá e fizeram um gabinete conosco e queria estar na igreja e participar, né, da igreja, se aliançar. E eles falaram, a mulher estava nesse mesmo estado. Ela estava assim, tem 14 anos que nós estamos tentando engravidar. Eu agora tomei a decisão, nós tomamos a decisão de fazer um tratamento. Porque tem 14 anos que eu quero engravidar e eu não engravido. E aí nós olhamos e falamos assim, é mesmo? E conversando, ela falou assim, e eu já não acredito mais que isso possa acontecer. Eu falei, mas por que, filha, que você não acredita mais? E ela disse, porque eu já recebi profecia de que era para me contar 30 dias e não aconteceu. Eu já recebi profecias que era para me contar 60 dias e eu esperava hora por hora e não aconteceu. Eu já fiz vários exames em 30, em 60, em um ano, em 20 e poucos dias e nada aconteceu. Falaram para eu fazer uma campanha de 7 dias, de 21 dias e nada aconteceu. Então hoje eu não acredito mais. E eu não gosto nem de receber profecia. E eu vi a alma dela. Aí o pastor Heleno pegou, olhou para ela e falou assim, olha, pois eu vou te falar uma coisa. Eu não sei quem te falou, eu não sei que palavras liberaram sobre a sua vida, mas eu quero te dizer, nós vamos orar e o seu milagre vai acontecer. Mais ou menos um ano depois, o pastor Heleno acordou, Deus mostra muitas coisas para ele em sonho. Os meus sonhos, irmãos, são assim, né? Daqui a um tempo acontece. O dele, ele sonha, no outro dia acontece. É uma coisa incrível. Eu falo, Deus tem uma rapidez com seus sonhos que eu não entendo, não. Ele acordou e falou assim para mim, a Kelly está grávida. Aí, né, eu peguei e falei assim, você não vai falar para ela, não. Ele, não, eu não vou falar, porque ela vai vir falar para mim. Eu falei, amor, vamos orar, né? Vamos orar, Jesus, vamos fazer uma campanha, vamos orar para ela engravidar mesmo, meu Deus. Ele, não, ela já está grávida. No sonho, ela já estava grávida. E eu fui orar, né? Como uma boa esposa que ama o ministério do marido, e quer que Deus honre ele. Fui orar preocupada e Jesus abençoou. Passou uma semana, eles marcaram um gabinete com a gente. Só que o marido dela é muito brincalhão. Ele falou, olha, pastor, aconteceu uma situação, eu estou muito chateado e eu quero conversar com o senhor, porque eu não sei como que vai ser a nossa vida aqui na igreja, então eu quero marcar um gabinete. O Heleno na hora se assustou, né? Falou, amém, vamos. No outro dia marcamos o gabinete. Quando chegou lá, ele passou, é uma coisa muito séria, todo sério. E aí o Heleno falou assim, peraí, antes deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, ai meu Deus, ele vai falar. Senhor, ele vai falar. Sabe aqueles milésimos de segundo? E aí o Diego pegou e falou assim, não, mas eu quero falar para o senhor muito sério. Ele, não, mas o que eu tenho para falar para você é muito sério. Eu falei, não, ele vai mesmo. Agora ele vai falar. E ele falou, a Kelly está grávida. Aí ele abaixou os... Como que o senhor sabe? Eu fazendo a maior coisa aqui, vim contar uma bênção, o senhor já sabe. Aí ele, porque Deus me revelou semana passada. Aí ele, nós não contamos para ninguém, tá aqui já o ultrassom e mostrou pra gente. Depois de 14 anos, uma palavra liberada, Deus fez. Deus fez. O nosso Deus é um Deus que realiza.
E não importa se o seu coração está magoado, não importa se você está angustiada, você tem que simplesmente crer que Ele pode fazer. Simplesmente crer que Ele pode fazer, e Ele pode fazer. Aquela mulher talvez estava na situação daquela lei, angustiada, triste, não acreditando em mais nada. Então quando o profeta libera a palavra, ela fala: não, de novo eu vou passar por isso, vou ficar feliz de novo, não vai acontecer. Eu vou orar de novo e não vai acontecer. Como que vai ser isso? Você já passou por isso? Tem alguns sonhos aí no seu coração que você diz assim: Senhor, eu não vou nem orar, porque eu sei que se eu orar, eu vou ter esperança. E se eu tiver esperança, eu vou sofrer porque não vai acontecer. Então, quando eu for no culto esse aí, eu vou esquecer e não vou pedir mais. Tem alguém aí? Tem alguém enterrando sonhos? Só que Jesus te trouxe aqui para dizer: é hora de desenterrar. Chega de enterrar sonhos, chega de enterrar planos, chega de enterrar projetos. O Senhor te trouxe aqui para dizer: é tempo de viver os sonhos, é tempo de viver os projetos, porque foi Ele que colocou no seu coração. Não foi a sua imaginação, não foi o seu subconsciente, não. Foi o Senhor quem colocou em você, e é tempo de viver eles. Só que você só vai viver se você resolver, se você decidir crer que ele pode acontecer. Mas pastora, como que eu vou crer se eu não creio? É difícil, não é? Para isso, sabe o que é preciso? De uma cura. Só que você não veio para esse culto aqui por acaso. Você não veio só para mais um culto, não. Você veio para ser curada, para começar a crer naquilo que Deus falou com você. Jesus te trouxe aqui para despertar sua alma, para curar essa ferida, para falar para você: olha, o tempo de sofrimento, o tempo de ficar chorando porque as coisas não aconteçam, acabou, chegou ao fim. Chegou o tempo de você ser curada, chegou o tempo de eu trabalhar aí nessa ferida para você começar a viver os milagres que eu tenho para você. É tempo, diga: é tempo de viver. E eu vou viver os milagres do Senhor. Em toda a palavra do Senhor, tem o Senhor apresentando planos para os seus servos. O Senhor apresenta projetos, planos para os servos do Senhor. Só que tem algo que nos impede, às vezes. Às vezes, a maioria das vezes. Sabe o que é? O medo. O medo de se frustrar novamente. O medo de ser ferido de novo. O medo nos aprisiona. O medo é como se fosse um grilhão que a gente colocasse no nosso pé com a bola. Sabe aquela bola? Aquele peso enorme que a gente anda, mas com dificuldade. E se der conta de andar? É isso que o medo faz. Só que ter medo, tem vários tipos de medo. Tem o medo natural. O medo que é do ser humano, que é para proteção. Você sabia disso? O medo que se eu tivesse aqui tivesse 10 metros... Não, se tivesse 5. Eu já não estaria muito assim na beiradinha. Porque eu ia olhar, eu ia ficar tonta, ia ficar com medo de cair. Esse medo é proteção. Mas existe um medo que toma conta da nossa alma e que Satanás aproveita dele. E é um medo que aprisiona. É um medo que paralisa, um medo que impede, que trava. Mas hoje, se tem alguém com esse medo, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Satanás não vai te aprisionar. Satanás não vai te paralisar mais, porque Deus quer que você avance, não que você fique preso. Muitas pessoas na palavra do Senhor, muitos homens e mulheres de Deus, viveram planos e projetos. Tiveram medo, um medo natural, mas eles avançaram. Lembra de Gideão, quando estava malhando trigo no lagar? Lembra que o anjo aparece para ele e fala assim: homem corajoso, homem forte, corajoso. Só que ele estava com medo, escondido, malhando trigo no lugar que era para pisar uva. Porque os inimigos vinham e roubavam tudo que ele tinha. Então ele, com medo de ser roubado, ele foi esconder ali aquilo que ele tinha para o seu alimento.
Aí Deus fala com ele, ainda chama ele de quê? O que Deus estava fazendo com ele? Despertando algo que ele nem sabia que tinha. Aos olhos dele, ele estava falando assim, eu sou um medroso mesmo, eu estou aqui escondido, para não perder. Se eu não me esconder também eu vou perder, o que eu faço? Só que Deus estava falando, essa não é a essência que eu coloquei em você. E isso é o que Satanás quer que você pense, que você é um medroso, que você não consegue, que você não vai avançar, que você nunca vai sair disso. Mas eu vou te apresentar um projeto que eu tenho. O projeto é, você é forte, você é corajoso e eu vou usar você para livrar toda uma nação das mãos dos inimigos. Ele teve medo? Teve, mas ele viveu. Ele viveu aquilo que Deus tinha para ele, aquilo que Deus apresentou para ele. Elias, um dia está fazendo um sacrifício ao Senhor, Deus está mandando fogo do céu, consumindo o holocausto. No outro dia, ele está com medo, fugindo de uma rainha que disse que ia matar ele. Num dia, ele mata 400. No outro dia, ele está fugindo para dentro de uma caverna, com medo de morrer pela mão de uma rainha. Só que Deus fala com Elias e ele ultrapassa o medo. Então Deus tem suas formas de nos fazer viver o sobrenatural. Quando o Senhor te apresentar um projeto, pastora, mas anjo nenhum desceu, anjo nenhum falou comigo, não teve aparição de nenhum anjo, como que eu vou saber? Sabe esse sonho que está aí no seu coração, que você está com medo, coloca ele para fora? Sabe esse desejo aí que queima, que arde aí dentro? Foi o Senhor te apresentando um projeto. Mas a pergunta é, você vai viver os seus medos ou você vai viver o projeto de Deus? O que você prefere? Se você viver os seus medos, você pode até andar por um tempo. Mas vai se cansar, se fadigar, viver frustrado, triste, decepcionado, cheio de lágrimas, de choro. Mas se você viver os sonhos, decidir viver os sonhos de Deus, você vai fazer parte de uma história escrita por Deus e vai ver os milagres que Ele tem, vai sentir alegria no seu coração e vai levantar as suas mãos e dizer, Senhor, obrigada, porque o Senhor me escolheu para isso. Na contramão disso tudo, nós temos um outro personagem da palavra do Senhor, que o Senhor chega e apresenta um plano. Fala, olha, eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um projeto para você. E esse é o maior projeto da humanidade. Eu vou te dar esse projeto. E se você aceitar, meu Deus. Ela teve medo? A pessoa? Você acha que sim, o maior projeto da humanidade? Eu teria. Irmão, se é um projeto pequeno, a gente já fica paralisado com medo, imagina o maior, né? É simples assim. Mas sabe que um anjo chega a uma jovem e diz assim, você será mãe do Salvador do mundo. Só que essa menina também enfrentou dificuldades. Ela era desposada, ela era noiva de um homem, estava prometida para um homem, de casamento marcado. E se ela aparecesse grávida naquela época, hoje já é difícil, né? Naquela época, grávida de um homem e José, como que ele ia achar? O que ele ia achar disso? Será que ele ia acreditar realmente que era um anjo que apareceu para ela? E a sociedade e as amigas? E a família dela, será que a própria família ia acreditar que esse filho era do Espírito Santo e não de José? Só que diferente de recusar e de falar assim, olha, isso aí para mim não vai dar certo não, porque eu vou me casar agora, eu já planeei a minha vida, eu já fiz todo o projeto, sabe por quê? Porque às vezes a gente está disposto a lutar e a correr atrás dos nossos projetos, mas quando Deus apresenta o deles, a gente não quer. Eu já vivi isso. Eu já vivi coisas, tempos na minha vida que eu falava assim, nossa, eu vou atrás dessa faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero fazer pós-graduação, eu quero fazer doutorado, eu quero fazer isso, eu quero e correr atrás. Mas quando o Senhor me apresentava, vai ministrar, eu tremia as pernas.
Não dou conta, Senhor, me ajuda, Jesus, eu não vou conseguir, eu vou tremer, eu vou errar, eu vou confundir. Irmãos, eu já preguei uma pregação inteira sobre Eliseu falando que era Elias. Mas eu fui, tá? Vocês estão rindo, mas eu fui. É normal. O importante é ir. Ninguém nasce sabendo. Entenda isso. Nós vamos aprendendo, o Senhor vai nos capacitando. Se o Senhor colocou um sonho no seu coração, avance com esse sonho. Maria, ela simplesmente disse ao anjo: como será feito isso? Ah, então ela ficou confusa. Ela achou que não ia acontecer, que não tinha como. Não. Ela, como uma boa mulher, ela falou assim: tá bom, eu aceito, mas eu quero que você me explique direitinho isso aí, passo a passo. Porque mulher gosta de tudo nos detalhes. Aí o anjo responde para ela no detalhe: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você pode levantar suas mãos para o céu e dizer: Senhor, eu estou disposto a viver os teus sonhos, os teus projetos, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Como é bom poder viver os sonhos e os projetos do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós estejamos prontos para fazer não, prontos para dizer: eis-me aqui. Irmão, ninguém vai estar pronto. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Você estava pronto para casar? Ninguém está, irmãos. Ninguém está. Vou contar uma historinha rapidinho. Vocês querem ouvir? Vou contar, hein? Talvez essa história vai estar lá no segundo livro, que já está a caminho. Assim que eu mais o pastor Heleno casamos, ele não era crente. Ele veio de uma família espírita. Ele estava sendo preparado para ser um pai de santo. Então imagina onde que eu fui entrar. Mas ele era muito apegado à minha sogra. Muito apegado mesmo. E a gente casou. Dormiu. No outro dia a gente foi para nossa casa. Quando a gente chegou em casa, eu arrumando as coisas, arrumando louça, arrumando tudo. Toda feliz, né? Ai, que bom, glória a Deus. Aí tinha um monte de engradado de refrigerante que tinha sobrado. Aí ele sentou em cima e tá me olhando arrumar as coisas. Irmãos, ele deu uma crise de choro. E ele chorava, E eu olhava para ele, eu falei assim: mas o que foi? Aí eu preocupei, né? Falei: amor, o que foi? O que aconteceu, amor? Ele olhou para mim: com saudade da minha mãe. Irmãos, eu queria pegar o engradado de refrigerante. Meu Deus, eu olhei e falei: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Um dia. Então, ninguém está preparado. Ninguém está preparado, mas Deus vai nos capacitando. Então, você pode até sentir que não está preparado. E você pode até não estar preparado. Eu não estava preparada para viver o que eu vivi hoje. O que eu vivo hoje. Mas o Senhor me capacitou em cada luta, em cada dificuldade, em cada perca, porque nós somos servos do Senhor e nós não ganhamos sempre. E não é porque Deus nos abandonou, é porque tem coisas que nós vamos perder. Mas Deus vai usar até as percas que nós vamos ter na nossa vida para trabalhar algo em nós. Eu creio assim. Eu creio nisso. Então, não se culpe. Não ache que você não está preparada. Não se sinta incapaz. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Ai, pastora, que palavra? O sonho que está no seu coração. Se Deus colocou um sonho aí dentro, vai acontecer. Não desista. Não pensa que é o fim. Não deixe o medo te paralisar. Deixa Deus completar a obra na sua vida. Aquela mulher, ela estava ferida, ela estava angustiada, mas ela recebeu a palavra. E ela recebe a palavra do Senhor.
E quando ela recebe a palavra do Senhor através do profeta, no determinado tempo que ele profetizou na vida dela, ele volta lá e ela está com um bebê nos braços. Ela está com um projeto, o plano do Senhor nos braços. Porque ela resolveu viver. Ela resolveu deixar a tristeza, a mágoa, a angústia que ela vivia para trás para acreditar naquilo que o profeta disse. Então eu quero profetizar na sua vida. As mágoas, as tristezas, as angústias, tudo que você viveu, todo trauma que foi causado na sua vida, nada vai te impedir de viver a história que Deus tem para você. Não são as percas, não são os problemas que se levantaram, não são as dificuldades que vão te impedir, porque o Senhor está contigo e você vai vencer todos os traumas, problemas e dificuldades no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Diga: eu creio, eu creio. Deus é um Deus poderoso e Ele não brinca com o seu coração. Ele não brinca com os seus sentimentos. Ele não brinca com a sua vida, porque a sua vida é preciosa para Ele. E Ele não está brincando com você. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Você só tem que crer. Peça ao Senhor para curar a sua alma. Peça ao Senhor para curar essas feridas que te impedem de ver aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Que te impedem de já ver lá com os olhos da fé, porque às vezes a mágoa é tão grande. Porque nós não vivemos por vistas, mas nós enxergamos aquilo que nós não estamos acreditando, né? No físico, mas no espiritual. Então o Senhor hoje te convida a ver esse sonho que está no seu coração já realizado. Se Ele colocou isso no seu coração, Ele não está vendo o seu hoje, Ele está vendo o seu amanhã. Ele está vendo você realizando aquele sonho. Talvez você tenha um sonho de abrir uma empresa, de se tornar o número 1 em Portugal ou até na Europa. Talvez você tenha um sonho de casar e ter uma família abençoada. Talvez você tenha um sonho de ter um bom emprego. Deixa eu te falar, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou sonhamos, pelo poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer. O seu Deus é um Deus grande, é um Deus que criou o universo. Ele disse: haja, e tudo aconteceu. Você acha que aquilo que Ele colocou no seu coração Ele não pode fazer? Seja o que for, pode estar distante da tua realidade, mas nada está distante diante dEle. Para Ele o passado e o presente estão no mesmo lugar, e o futuro. Nós só enxergamos o nosso tempo, mas Ele vê lá na frente. Ele está te convidando com os olhos da fé, olhar para você e enxergar que Ele tem esse futuro para você, que Ele tem essa bênção para você. Mas você tem que parar de esconder os projetos. Você tem que parar de esconder os sonhos e falar: isso aqui não vai acontecer. Você tem que parar de esconder até de você mesmo. Existe algo no nosso cérebro que nós chamamos de... Agora esqueci a palavra. Pronto. Autonegação. Quando o nosso organismo, o nosso cérebro quer esconder algo porque sabe que aquilo traz sofrimento, nós bloqueamos. Cria-se um autobloqueio para você não pensar, porque quando você pensa, é igual quando alguém sofre um trauma muito grande, ele não se lembra. Você já viu casos assim? Às vezes pessoas foram abusadas ou sofreu um assalto, ela viveu tudo, mas o cérebro bloqueou para que ela não sofra quando ela se lembre daquilo. Então, nosso psicológico faz isso, nosso cérebro faz isso conosco. Só que Deus está te convidando a viver fora disso. A não olhar para o que aconteceu, mas não de esconder. Mas olhar para frente, para a história que Deus tem. Para as bênçãos que Deus quer fazer na sua vida. Tem muita gente com projeto aí, encerrado.
Tem gente que pegou as coisas, colocou dentro de uma gaveta, trancou, colocou dentro de um baú, trancou e colocou debaixo da cama. Só que Deus está falando, opa, chega, é hora de colocar tudo para fora. É hora de começar a viver tudo isso que você tem. É tudo isso que eu coloquei em você, melhor dizendo. Tudo isso que Deus colocou. Então Deus quer fazer, mas para isso, você tem que crer. E para que você creia, você tem que curar o seu coração. E como, pastora, que eu vou curar? Pedindo ao Senhor para tratar essa ferida. E eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que entrou aqui hoje nessa condição. Entrou aqui com coisas, com projetos, com planos que estavam aí escondidos e que você por muito tempo não quis nem mencionar eles. Que você não quis contar para parentes, que você não quis falar por medo de mexer nele e sofrer. Porque na sua mente você falou, eu não vou nem falar para não sofrer mais. Eu não vou nem orar pedindo a Deus para fazer, porque eu sei que não vai acontecer. Se tem alguém aqui, eu quero convidar você aqui, que eu quero orar por você. Assim como Deus fez na minha vida, porque eu fui assim. Eu um dia sonhei e falei, eu não vou nem pedir, porque esse sonho é grande demais para mim. Eu não vou nem falar com Deus sobre isso, porque isso nunca vai acontecer. E hoje eu estou vivendo aquilo que Deus disse. Hoje eu estou vivendo o projeto do Senhor e eu quero convidar você a viver o projeto do Senhor. Talvez você foi ferido com palavras, talvez você foi ferido até com situações, mas eu quero te convidar a viver uma cura hoje. Jesus hoje te chama para curar as suas feridas, para curar o seu coração. Jesus te chama hoje para acreditar novamente na história e no projeto que Ele colocou no seu coração. Jesus te chama hoje para viver a história que Ele tem para você, sem medo, sem reservas, simplesmente crendo, simplesmente falando, Senhor, eu creio. Senhor, eu não quero mais esconder, eu não quero mais viver escondendo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero agora viver. Eu quero viver a história que o Senhor tem. Eu quero convidar você aqui, que eu vou orar por você. E assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua. Não importa qual o problema, não importa qual a dificuldade, Deus é poderoso para fazer. Você tem que crer e Deus vai realizar. Deus vai realizar. Você crê? Vocês que estão aí, eu quero te pedir, orem conosco. Amém.